Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Sérgio Fischer, CEO da Log. Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a Log. Muito legal. E a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Log para você me ajudar em cada um deles. Vamos lá. Depois a gente inverte o processo. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos lá. E para você que nos ouve ou nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Log. Sérgio, meu primeiro número para você é o seguinte: 800 milhões de reais a 900 milhões de reais é o plano anual de investimentos do projeto chamado Log 2. O que é esse projeto e o que ele vai mexer com a empresa neste e nos próximos anos? Boa, Márcio, vamos lá. O Log 2, na verdade, é chamado Log 2 milhões. O que isso significa? Significa uma entrega de ABL, que é área bruta locável, de 2 milhões de metros quadrados de galpões nos próximos 4 anos, até 2028. Tá. Isso vai ser um investimento total por volta de 4 bilhões de reais, né? E tende a ser bem linear ao longo desses 4 anos. Então, daqui para frente, a gente vai ver a Log investindo nesse setor próximo aí de 900 até 1 bi de reais por ano, Tá. né, em novos projetos em 22 praças diferentes no Brasil, né? O Brasil é muito carente de condomínios logísticos, né? E a gente, muitas vezes, é o único player que está em grandes centros de consumo fazendo novos projetos, né? Então, esse plano veio para atender essa carência de infraestrutura de galpões classe A que o Brasil tem. Aliás, a Log é a única empresa de logística presente em todas as praças do Brasil, ou em quase todas, né? Não, estamos assim em todas as regiões do Brasil, né? Nós temos As mais importantes, né? com certeza quase todas as capitais do país, e temos aí um plano de crescimento muito robusto, como eu falei, e esse plano tem uma característica interessante, que nós vamos fazer o segundo, o terceiro, ou eventualmente até o quarto em projetos em praças que a gente já tem atuação. Tá. Nós concluímos agora em 2024 um plano muito grande, que foi o Log Todos por 1,5, que entregamos 1,5 milhão de metros quadrados, né? E lançamos um plano mais agressivo, que é esse Log 2 milhões, e esse plano tem, por característica, investir em 22 diferentes praças que a gente já tem atuação. Tá. ABL, área bruta locável, quanto que tem hoje em dia? Hoje nós temos aí no nosso portfólio 1,5 milhão, sendo administrados por nós, Tá. e 1 milhão da Log, né? Tá. Nós temos uma característica, Márcio, assim, a gente vende muito ativos. Nós vamos falar um pouquinho sobre reciclagem. Então a gente acaba tirando do balanço ativos para suportar esse plano de investimento nosso. Tá. Então, ano passado, a gente fez uma entrega recorde de ativos, entregamos 444 mil metros quadrados de galpões. Tá. Isso representa 18% do market share do Brasil ano passado de novos negócios. Nossa. E vendemos quase o mesmo número, né, para suportar esse crescimento da companhia. Então, mas grande parte desses ativos continuam com a gestão da Log no pós-venda. Tá. Então, a gestão nossa está por volta disso, 1,5 milhão, chegando a 2 milhões de metros quadrados esse ano. Sérgio, meu segundo número para você é o seguinte: 1 bilhão e 500 milhões de reais, com uma margem bruta de 38%, foi o valor da venda de ativos pela Log ao longo de 2024. Qual é a importância de reciclar os ativos para o portfólio? É importantíssimo, né? Eu acho que essa estratégia é muito relevante para a gente, exatamente para mostrar essa capacidade de gerar margem bruta, como você falou, 38% nas transações do ano passado. A gente tem conseguido entregar esses ativos com um nível de retorno muito alto. Tá. E o mercado paga bem por esses ativos, né? E ano passado a gente fez um recorde de venda, né? Em 2023 nós viemos com 1,2 bi, ano passado foi 1,5, e para diversos bolsos diferentes, Tá. muitos fundos imobiliários e muitos investidores institucionais também, que mostra muita liquidez que o ativo da Log tem, né? E isso é importantíssimo porque esse é o que dá o suporte financeiro para a companhia manter o balanço robusto e ter os recursos para continuar com esse plano de investimento nosso. Então, é uma estratégia da companhia, a gente vai continuar fazendo isso, vai ser a principal fonte de recursos nossos para o crescimento. Tá. E a ideia é a gente fazer nessa faixa todo ano daqui para frente, até a gente concluir o Log 2 milhões em 2028. E necessariamente todo o ativo que vocês vendem continuam sendo geridos por vocês? Como que funciona essa combinação de venda e gestão também desses ativos? Nós temos 2 fundos imobiliários que a gente tem a gestão, são fundos que têm ativos Log, né? E na nossa estratégia é importante a gente manter essa gestão, que são linhas adicionais de receita que a companhia tem, né? E manter a proximidade com o cliente é muito importante para a gente, né? Porque o cliente é o cliente que expande com a gente Brasil afora. Então, aí, manter essa proximidade é muito relevante. Então, a grande maioria desses ativos foram vendidos para veículos onde que a gente mantém a gestão no pós-venda, né?
E tem prazo de maturidade para esses ativos? Então, ele vai ficar só 5 anos no meu portfólio, 3 anos. Como que vocês chegam num ponto em que decidem vender esse ativo e ele não faz mais sentido, né, ficar com vocês? Existem algumas variáveis que a gente está sempre estudando, né? A questão fiscal, quantidade de imposto que a gente pagaria na eventual reciclagem, o posicionamento de mercado, né? O que a gente tem para aquela praça, como é que a gente enxerga o mercado daquela praça nos próximos anos, né? Para a gente selecionar os ativos que estão à venda, né? Então, essas variáveis são várias e a gente pega aí as mais relevantes e escolhemos os ativos para colocar à venda. Mas o interessante, assim, não tem uma hora certa para fazer. Tá. Teve ativos que a gente vendeu ano passado que estavam em obra ainda, né? Olha só. Duas vezes. A gente vendeu, em outubro nós fizemos a última transação de 2024 e o ativo está sendo entregue agora, né? Então isso é comum também. Por quê? Porque a gente está com uma capacidade muito grande Uhum. de locar esses ativos ao mão de obra. Então, uma vez que o ativo chega a 100% de ocupação, ele está líquido. Então, é muito fácil você vender mesmo estando em obra. Para fundo imobiliário ou qualquer investidor institucional é o prato cheio para eles, né? Vão conseguir a receita ali recorrente que eles tanto precisam, né? É isso aí, receita recorrente e uma boa base de cliente e um ativo novo que acabou de ser entregue. Muito bom. Terceiro número para você, Sérgio. 10,6% foi o aumento médio do ticket de locação da Log em 2024. O que esse indicador significa para o negócio da companhia? Olha, é impressionante o que está acontecendo com o setor no Brasil, né? A gente viu uma reprecificação dos ativos, o ticket médio de locação subiu muito nos últimos 2 anos pós-pandemia. E eu acho, assim, a gente fala internamente que teve uma nacionalização de preços. Antigamente existia um gap muito grande entre preços em praças fora do Sudeste com os maiores mercados do Brasil que estão no Sudeste. Esse gap fechou, né? Então, muitas vezes, se tem um preço transacionado no Nordeste que é o mesmo preço aqui da região de Cajamar de São Paulo. Olha só. Né? Pois é. Então, por conta disso, a gente vê uma demanda fortíssima que está fazendo esse movimento acontecer. Os clientes olhando cada vez mais por qualidade, entendendo que qualidade na ponta é importante para eles e dispostos a pagar por isso, né? Uhum. Então, e a gente vem na Log há 10 trimestres consecutivos com a gente puxando o preço do nosso portfólio atual acima da inflação. Tá. E ainda tem um gap relevante que a gente tem. É impressionante que todo mês a gente tem conseguido mexer em tabelas de precificação de novos ativos. Uhum. Então a tabela está sendo julgada para cima mês após mês e o cliente está disposto a pagar. Então é realmente um momento para o setor que a gente nunca viveu nos últimos 15 anos. Quer dizer, se ele está disposto a pagar é porque você entrega mais qualidade ali dentro do seu produto. E qualidade seria o quê num galpão logístico? Olha, uma especificação de um galpão classe A é um pé direito de 12 metros, uma laje que suporta 6 toneladas, uma área de convivência muito relevante, né? Um refeitório, restaurantes. Tem alguns condomínios aqui que chegam a ter 4 mil funcionários por dia. São 4 mil? 4 mil. São pequenas cidades, né? Então você tem que ter infraestrutura de qualidade para ele, Uhum. né? É um piso nivelado a laser. Muitas vezes eu já escutei de clientes que em imóveis classe B que eles estavam localizados, a empilhadeira batia o piso e quebrava o produto. Então isso tudo é na conta do cliente, né? Ah. Outro ponto também, a gestão profissional cuidando do ativo ali no dia a dia. Olha que caso interessante, a gente faz, todos os nossos projetos estão no Mercado Livre de Energia, e a gente faz a gestão de energia para o cliente. Tá. Então ele tem um desconto na custo de energia que é relevante para ele, muito relevante, estando com essa gestão profissional, a gente cuidando de passar uma energia mais barata para ele. Então isso tudo na conta do cliente faz sentido, né? Mesmo que o aluguel do galpão classe A seja até muitas vezes 2 vezes o preço do galpão classe B, fica para ele no final do dia mais barato, estando num ativo de qualidade. Com certeza. Esses pequenos prejuízos que ele vai colocando, né? Pô, uma empilhadeira que quebra um produto, olha o quanto que isso, né, tem de custo para ele no final do dia, né? Faz Isso. todo sentido, né? Quarto número para você, Sérgio. 0,65% é a taxa de vacância dos ativos da Log em comparação à média de 9% do mercado. É bem grande esse gap. Por que a companhia consegue um diferencial tão grande frente aos seus pares? Olha, isso é muito o nosso modelo de negócio, né? A gente tem uma característica de ter uma diversificação geográfica muito grande, como nós falamos mais cedo, né? Uma diversificação setorial muito grande, né? Não tem nenhum setor que pega um percentual muito grande da nossa carteira, está bem diluído. E também um galpão modular que é feito perto de grandes centros de consumo. Tá. O galpão modular nos permite pegar um cliente que precisa de 1.000 metros quadrados de galpões a 100 mil metros quadrados de galpão, né? Então se acessa uma base de cliente muito maior.
Além disso, a gente hoje tem a maior base de clientes de galpões logísticos do Brasil. E esses clientes têm um plano de investimento de crescimento que a gente conhece esses dados, Uhum. né? Então é muito fácil a gente começar um projeto novo, né, e já ter um nível de pré-alocação alto porque o cliente pediu pelo aquilo. Tá. Isso faz com que a gente consiga, tudo que a gente está entregando com nível de pré-alocação muito forte e mantenha, mesmo no crescimento muito robusto que a gente está colocando, manter a taxa de vacância super comportada e bem abaixo do mercado. Impressionante, né? 9% para o mercado para 0,65%, quer dizer, só tem lá um boquezinho de 1.000 metros quadrados ali para quem precisar com uma urgência, né? Que você consegue deixar, mais ou menos isso. É isso aí. E qual é o maior cliente? Varejo? Entendo que Olha, varejo é o maior cliente? então, nós estamos expostos, como eu falei, a todos os setores da economia. O e-commerce hoje representa 20% Uhum. da nossa base de cliente, do nosso ABL, né? E e-commerce tem todas essas grandes plataformas, né? Tá. E algumas delas têm mais de 15 operações com a Log espalhadas pelo país, né? Ou seja, a gente vê que eles estão crescendo com a gente nessa diversificação geográfica. Temos também alimento e bebidas, que é um setor super relevante, e temos o farma também, que é um setor super relevante. Tá. Algum que não esteja presente ainda e dá para crescer nesses próximos tempos? Eu acho que assim, o Brasil é muito pobre de infraestrutura, né? Ou seja, todos esses setores demandam qualidade, cada vez mais, né? E eu tenho um dado interessante, o Brasil hoje a gente tem por volta de 170 milhões de metros quadrados de galpões no país como um todo. Tá. Somente 30 milhões, ou seja, próximo de 20%, são galpões de qualidade. Então, essa migração, o jargão do mercado é o flight to quality, né? Uhum. Migrar para a qualidade, vai acontecer durante décadas, porque o Brasil tem crescido aí 2,5 milhões, 3 milhões de metros quadrados por ano. É Tá. muito pouco pela necessidade e a carência de infraestrutura que o país tem. Então tem muita coisa para ser feita, né? Tem avenidas de décadas de investimento para a gente fechar esse gap entre galpão classe B e galpão classe A, e todos os setores estão demandando. Eu entendo que para vocês faz mais sentido um projeto Greenfield, para você construir do zero, né, com a característica de vocês, do que comprar um Brownfield ou um projeto já maduro, porque a mudança vai ser muito grande. Faz sentido? Faz todo sentido. A nossa história, eu acho que está um pouco do DNA, né, de uma empresa de engenharia que tem engenharia própria dentro de Uhum. casa. Tudo que a gente tem hoje no portfólio foi construído por nós do zero. A Tá. gente compra o terreno, a gente aprova o projeto, a gente constrói, a gente administra, a gente loca 100% verticalizado a companhia, né? E com isso a gente consegue um retorno maior, muito maior do que se a gente for no mercado buscar a oportunidade de fazer um retrofit ou eventualmente um brownfield, sabe? Então, e também tem uma importância muito relevante a gente ter um projeto padronizado, né? A luminária que a gente usa é a mesma no país inteiro. Então, pós-obra, a manutenção é muito mais fácil para a gente ter Uhum. e ter um nível de serviço muito positivo para os clientes, sabe? Então, a nossa cabeça é isso, a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, 100% greenfields e crescer organicamente. Muito bom. Quinto número para você. 0,81 vez era a alavancagem ajustada da companhia no fim de 2024, uma forte redução frente a 1,87 vezes do ano anterior. Por que a decisão de reduzir tão fortemente essa alavancagem? Olha, a gente está passando por um momento complicado no Brasil, né? A taxa de juros subindo, a gente é uma empresa de capital intensivo, a gente precisa ter um balanço forte para pegar essas oportunidades de crescimento que a gente está vendo, essa avenida de crescimento que eu Uhum. comentei. Então, a gente tem estabelecido ali alguns critérios que a gente quer manter a dívida líquida abaixo de 1,5, não queremos passar disso. Tá. Temos um teto de dívida líquida que a gente se sente confortável, não queremos passar disso. E temos com um crescimento, um investimento muito forte, né? Então, a ideia é isso. Durante 2 anos seguidos, a gente vendeu mais ativos que a gente consumiu de capex na companhia. Tá. Então, trouxemos o balanço para super confortável. Ano passado, passamos por um momento interessantíssimo, que foi devolver parte desse capital para o acionista, com dividendos recordes e com recompra de ação recorde. Nós devolvemos ao todo 540 milhões de reais para os acionistas nesses dois mecanismos. E queremos fazer mais do mesmo. Esse ano a gente está entrando com um ano que a gente quer fazer igual a gente fez em 2024. Vender um pouco a mais do consumo do CAPEX e ter a capacidade de retornar um pouco para o acionista. E aí, tanto em dividendos como recompra de ações, os dois planos estão aí na frente de vocês. Os dois planos estão na frente, o volume de cada um deles vai depender da sua capacidade de a gente ciclar ativos, né, e o capex que a gente tem a performar ao longo do ano, e a partir disso aí a gente vai fazendo ao longo do ano, vai fazendo um pouquinho dos dois mecanismos. Agora, com essa alavancagem também caberia um pouco mais de ousadia ali. Você tem margem para chegar o quê? Até 2 vezes ficaria confortável dentro do plano de vocês, de ter um endividamento? Estariam sim, mas o nosso negócio, assim, essas vendas são pontuais, né? Uhum. Não é que a gente tem a venda todo ano. Normalmente a gente faz grandes transações e poucas transações ao longo do ano. Então a gente precisa de um fôlego para chegar na próxima, né? Então a gente não quer
estressar demais, queremos ter um momento, até porque o momento impõe isso, né? A gente não sabe aonde que a taxa de juros vai chegar e quão rápido ela vai cair. Então, nesse cenário, a gente vai ter um pouco mais de conforto nesse sentido. Muito bem. Sérgio, vamos inverter o jogo aqui. Agora eu vou fazer a pergunta e você me traz o número. Fechado? Vamos lá. Primeiro é o seguinte: o melhor número a ser apresentado. Eu acho que um número que eu gosto muito é o crescimento do NAV da companhia nos últimos anos. Tá? A gente entregou, ao longo do ciclo de crescimento que acabou em 2024, 18% de crescimento anual composto, né? E ano passado a gente entregou 23% de crescimento do NAV por ação. É realmente um crescimento Muito muito grande, né? relevante. Muito grande. Esse NAV vem crescendo ao longo do tempo? Vem crescendo. Com Tá. essa pegada nossa de entregar novos ativos, vender ativos com qualidade e entregar uma margem bruta relevante, vai impactando esse NAV, vai crescendo esse NAV. Quer dizer, isso para o pequeno investidor que olha uma companhia na Bolsa de Valores é fantástico, né? Um indicador talvez que ele não tenha tanto conhecimento, que não apareça tanto, mas que faz toda a diferença quando ele faz a continha ali, qual o valor que a companhia está gerando ano a ano, né? Isso aí. O número que melhor representa a Log. A nossa capacidade de entregar ativo greenfield. Eu acho que isso para mim, assim, a Log tem hoje uma plataforma azeitada em todos os departamentos que a gente consegue entregar 500 mil metros quadrados de galpões por ano e entregar locado, né? Entregar com retorno. Isso é uma coisa única, você não vê isso no Brasil, né? É a única plataforma com essa capacidade produtiva. E no mercado que está super demandado, né? Então, ou seja, replicar isso que a gente tem hoje é muito difícil. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu diria o lucro por ação. Lucro por ação. Eu acho que o brasileiro não tem essa cultura, né? Ele olha muito o lucro, o volume total e não olha o lucro por ação. Ano passado a gente fez um trabalho muito interessante, que a gente recomprou os 303 milhões de reais de capital e cancelamos 15% da base da companhia. Tá. Então a companhia acabou o ano com 15% das ações a menos, né? Então se você pegar o crescimento de lucro por ação, foi muito relevante. Muito relevante. E o brasileiro não tem essa cultura de olhar isso, né? Então, nesse momento que a gente tem um desconto muito grande em bolsa, que a gente tem feito esse movimento para ser positivo para os acionistas, eu acho que esse lucro por ação seria um bom número para olhar para frente. Sabe que vocês não são os únicos nem os primeiros que falam sobre esse indicador, né? Outras empresas já vieram aqui, comentaram sobre isso, né? E faz todo sentido, né? Porque o brasileiro precisa entender que é isso que vai fazer com que a ação se valorize e que o bolso dele fique mais cheio, né? Isso. E uma das formas disso é você cancelar um pouco de ações quando você faz essa recompra, né? Perfeito. Aliás, se precisar, daqui a um tempo, imaginando que o Brasil vai passar por um ciclo novamente positivo, juros mais baixos, bolsa sendo mais atrativa, hoje em dia a renda variável não está tão atrativa quanto a renda fixa, fazer um follow-on seria tranquilo para vocês. Super tranquilo, é do jogo, né? Como é que a gente vê isso? A gente tem 3 fontes de recursos para o nosso crescimento. Uma é dívida, que a gente já conversou, não vamos alavancar a companhia nesse momento. Outra é o equity através de follow-on. Já fizemos isso no passado, a gente fez um follow-on em 2018, né, para começar esse grande plano de crescimento que a gente comentou. E está sempre na mesa estudar essa alternativa. Hoje o momento está inverso, a gente está comprando papel porque estamos com desconto, como toda a Bolsa brasileira está descontada, muito relevante, a gente vai fazer o movimento oposto. Mas eventualmente, o papel chegando perto do NAV, fechando esse gap de NAV, que é um valor justo que a gente entende, talvez faça sentido começar a estudar equity de novo, mas a gente não trabalha com esse cenário esse ano. Tá. Não acho que esse gap vai fechar de forma tão relevante esse ano. Eventualmente, aí no futuro, se tiver uma taxa de juros mais comportada, a gente consiga acessar esse dinheiro de novo. Na conta de vocês, esse gap está em quanto? 50%. 50%. 50%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O número que não sai da sua cabeça. Crescimento. Acho que crescimento, os 500 mil metros de ABL é uma coisa que a gente quer performar e queremos muito ter a capacidade de balanço para fazer. Então a reciclagem é parte muito relevante desse processo, né? A gente tem escutado de clientes pedindo novos galpões, a gente não quer deixar esse cliente desatendido, queremos crescer com ele e estamos crescendo com muita qualidade, com um yield on cost muito forte nos projetos e vamos estar fundindo isso através da reciclagem. Então, esses 500 mil metros quadrados por ano, para mim, é um número que eu não paro de pensar nele. Aliás, a gente não falou qual foi o crescimento, mas é um crescimento da Log já de ano a ano, e ano passado foi um crescimento forte também, né? Foi, mas ano passado teve uma característica diferente. A gente foi um ano recorde, a gente entregou 444 mil metros quadrados de ABL, só que a gente vendeu muito, né? E devolvemos o capital através de dividendos e através de recompra, né? Esse ano a gente vai entregar talvez até um pouco acima disso vai depender dessa reciclagem, quanto que a gente vai conseguir devolver para o acionista.
Muito bem. Para a gente fechar, o próximo número vai ser 600 mil metros de ABL por ano. 600 mil Nós metros. estamos preparando a companhia, já tem um projeto interno, que a gente entende que tem alguns departamentos que precisam de uma reestruturação um pouco maior para a gente conseguir atingir esse número, principalmente na turma de desenvolvimento imobiliário, que buscam novos terrenos, projetos e aprovações, e a gente está querendo deixar a companhia pronta para já a partir de 2026 conseguir entregar 600 mil metros por ano. O terreno tá caro, hein, para conseguir achar isso, hein? Você sabe que não. Não? Não. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro tem uma competição maior, puxa o preço de terreno. Tá. Mas não é a realidade o Brasil afora, né? Existem grandes praças de consumo. Eu falo isso muito, tem algumas grandes capitais no Brasil que tem 5 ou 6 milhões de habitantes na região metropolitana consumindo, e o terreno ele não tem demanda para galpão logístico, demanda de desenvolvimento de galpão logístico, né? Então a gente muitas vezes está sozinho ali, então o terreno não subiu de preço. O terreno tem a mesma transação, mesmo nível de transação que estava 5 anos atrás. Quantos na equipe você tem dessa parte de captura, né, de imóveis, de terrenos e tudo mais? Tem um time específico? Tem um time específico super relevante para a companhia, são os perdigueiros que a gente Perdigueiros, chama. muito Eles estão bom. sempre na ponta, procurando oportunidade em todas as regiões do Brasil. Nós temos por volta de umas 10 pessoas no time de desenvolvimento imobiliário focado nisso. Imagino que eles devam receber centenas de projetos de terrenos ali para vocês avaliarem e escolherem os melhores, né? Super, a gente tem uma base de dados lá, uma coisa maluca. Tem um aplicativo nosso, feito internamente, para mapear essas oportunidades, e muitas vezes o terreno está no mercado há algum tempo, volta para a gente reestuda ele, mas você estuda 100 para você fechar um. É isso aí. Aí tem que ser assim, né? Senão você não pega o terreno de qualidade, né? Isso aí. Sérgio, obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero a gente poder fazer essa oportunidade de novo. Com certeza. E obrigado a você que nos ouviu e nos assistiu. Se você gostou do programa, compartilhe para mais gente conhecer os diferenciais da Log. Se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar, estamos em todas. Um abraço e até a próxima.